Fala aí, guerreiro do concurso, meu aluno querido. Agora é hora de, desembainhar a espada da gramática e, meter na questão. Nós vamos precisar aqui agora de muita paciência e tranquilidade para que possamos compreender o conteúdo com o qual eu vou trabalhar. Eu vou falar para você, durante essa aula, sobre o conteúdo relacionado aos adjetivos. E haverá conceitos dentro dessa aula que você precisará utilizar ao longo da sua caminhada dentro do concurso público, dentro da língua portuguesa para concurso público, certo? Também na sua vida, afinal de contas você está aprendendo língua portuguesa e você vai ter que começar a usar isso. O bom, na verdade, é você começar a praticar, sabe? Por que eu falo praticar? Pensa comigo o seguinte, você vai pegar a língua portuguesa e cada dia que passar, você vai começar a aplicar esses conceitos, a aplicar todas essas regras que eu te passo, você vai aplicar na sua vida prática, porque aí vai começar a fazer sentido, aí a matéria vai começar a fazer sentido para você e vai ficar tudo muito mais fácil, beleza? Então vamos começar aqui agora a falar sobre adjetivos. Quando você pensa em adjetivo, você pensa no quê? Você pensa numa qualidade, certo? Você não está errado, você não está errado. Agora, vamos pensar aqui. Para você, qualidade é uma coisa boa? Ah, claro, professor, se alguém fala que eu tenho muitas qualidades, eu já fico ali faceiro, risonho. Pois é, qualidade não é uma coisa boa, necessariamente. Qualidade pode ser uma coisa ruim, negativa, disfórica, que nós chamamos também, tá? Eufórica, uma coisa boa, disfórica, uma coisa ruim. Tá? Agora vamos pensar. Vou definir adjetivos para você e vou começar a falar sobre eles especificamente. Vamos lá então? Acompanhe comigo. Noção de adjetivo. O que é um adjetivo então? Vamos partir aqui dessa definição. Adjetivo é um termo que qualifica, caracteriza ou indica a origem de outro. Na maior parte dos casos, ele qualifica, caracteriza ou indica a origem de um substantivo, certo? Muito bem. Vamos pegar aqui, nessas três sentenças, casa vermelha, pessoa eficiente e caneta alemã, eu vou primeiro marcar as coisas. Casa é uma coisa, pessoa é uma coisa, caneta é uma coisa. Então temos aqui três o quê? Substantivos. Três substantivos. Agora, vamos marcar ali vermelha, eficiente e alemã. Perceba o que aconteceu aqui. A palavra vermelha está indicando uma característica da palavra casa. A palavra eficiente indica uma qualidade da pessoa. E a palavra alemã está indicando a origem da caneta. Por essas definições, eu consigo perceber que vermelha é um adjetivo, eficiente é um adjetivo e alemã é outro adjetivo, tá? Essas três formas são formas de adjetivo. Isso tem que ficar claro para você. São três exemplos, tá,
de adjetivos. Muito bem, esses adjetivos podem ser classificados e esse é o nosso papel a partir de agora. A primeira classificação será quanto ao sentido do adjetivo, aquilo que ele exprime, tá? Vamos imaginar o seguinte: um adjetivo pode ser chamado de adjetivo restritivo. Quando ele trouxer uma característica nova, tá? Característica, ou as demais definições que eu havia mencionado antes, nova. Não entendi, professor. Vamos marcar aqui os adjetivos. Inteligente como um adjetivo de cachorro, dedicada como um adjetivo de menina, certo? Pronto. Agora vem aqui comigo para você analisar. Ó, eu pedi para você marcar aqui esses termos: inteligente e dedicada. A palavra cachorro é um substantivo, perfeito? Substantivo. A palavra inteligente serviu nessa sentença para especificar o cachorro. Mas de que maneira ele está especificando? Ele está pegando a palavra cachorro e diminuindo a característica que ele expressa. Como assim diminuindo, professor? Não entendi. Todo cão é inteligente? Não, nem todo cão é inteligente. Tá? Então eu restringi essa característica. Eu restringi esse substantivo. Menina dedicada. Toda menina é dedicada? Não. Então o que eu fiz aqui? Eu restringi esse substantivo. Eu apresentei uma característica nova para esse substantivo. Isso aqui tem que ficar claro para você, certo? Tem que ficar claro. Essa característica aqui. Então são dois adjetivos restritivos nesse caso. A primeira parte, adjetivo restritivo. Vamos adiante. Veja só, nós temos o segundo tipo de adjetivo, que é chamado de adjetivo explicativo. No caso do adjetivo explicativo, ele não vai trazer uma característica nova, tá? Ele vai trazer uma característica que já faz parte do substantivo. Então é uma característica evidente, tá? Evidente, já faz parte do referente. Vou tentar te explicar isso de uma maneira com exemplo. Ó, treva escura, esse aqui é o adjetivo, e animal mortal. Esse aqui também é o nosso adjetivo. Um está definindo o animal, outro está especificando a palavra treva. Muito bem. Aí o que nós fazemos? Já nessa designação, nessa especificação, veja aqui comigo na tela. Tá? Olha aqui, ó. O que eu quero que você perceba. A palavra escura, ela explica a palavra treva. Por quê? Porque toda treva é escura, certo? Eu penso na palavra treva, eu tenho que entender que toda treva é escura. Eu penso na palavra animal, eu tenho que saber que todo animal é mortal. Então, o adjetivo explicativo seria mais uma obviedade. Professor, é errado usar um adjetivo explicativo? Não, não é errado, certo? Não é errado. Errado é que você escrever mortal com U. Mortal U. Aí seria um erro. Isso seria erro. Nesse caso aqui, ó, eu estou criando uma sentença em que o adjetivo passa a ser explicativo. Mas aqui tem um cuidado muito importante. A noção de explicativo ou de restritivo muda de termo para termo. Por exemplo, falo para você, treva escura. A palavra escura faz parte da característica de treva. Agora, se eu dissesse, vamos pensar aqui, ó, cachorro inteligente. Vamos mudar o inteligente? Em vez de inteligente, eu vou colocar canino, certo? Canino é o que tem a ver com cachorro. Cachorro canino. Todo cachorro é canino? Claro. Então, canino, em relação a cachorro, seria um adjetivo explicativo. Ah, professor, quer dizer que eu só vou conseguir, então, identificar se ele é explicativo ou se ele é restritivo pelo contexto e pela união desses elementos? Sim, exatamente. Apenas pela união do par de palavras que você consegue definir se ele é restritivo ou se ele é explicativo. Esse conteúdo aqui vai ser bem importante quando você estiver lá na frente estudando as orações subordinadas adjetivas. Você vai ter uma que é restritiva, outra que é explicativa. E esses conceitos aparecerão lá. Por isso que é importante estudar isso agora. Valeu? Vamos continuar aqui. Então já fizemos uma classificação do tipo de adjetivo com relação ao sentido. Agora, dá para fazer uma classificação com relação à expressão, que tem a ver com aquela definição que nós vimos lá no começo
dessa parte da matéria. Quando falamos classificação quanto à expressão, então nós podemos ter um adjetivo objetivo, um adjetivo subjetivo e um adjetivo gentílico. Um adjetivo objetivo é o que indica característica. Um subjetivo indica uma qualidade e o gentílico ou gentilício, também pode ser esse nome, indica a origem, tá? Vamos pensar aqui na sentença. Quando eu falo para você roupa verde, a palavra verde está indicando uma característica do substantivo roupa. Quando eu falo para você menina interessante, interessante é uma avaliação que eu fiz sobre a menina. Por isso indicou uma qualidade. Quando eu falo comida francesa, francesa indica a origem da comida. Por isso é um gentílico, tá? Tem que tomar cuidado, porque dependendo do tipo de adjetivação que você utilizar em um texto, ele pode denunciar as suas convicções a respeito de alguma coisa. Vamos pensar aqui em algo bastante simples. Você está lá caminhando na rua com a sua esposa, de repente passa do seu lado a mulher mais fantasticamente maravilhosa do mundo. Muito bonita que você fala assim, cara, é até uma covardia a quantia que essa mulher é bonita. De repente, a mulher ali cuidando de você. E você já com aquele cuidado, ó, de olhar só para frente e fingir que nada está acontecendo. E vai caminhando, tá? Olhando para frente e nada está acontecendo. De repente, passa aquela maravilha, a tua mulher cutuca e fala, achou bonita? Tá? E você sabe que se você disser não, ela vai te falar, tá mentindo, safado, sem vergonha, vai passar uma semana sem falar com você. Agora, se você disser achei, aí ferrou, você será assassinado no mesmo instante, perderá a vida, falecerá. Tá? Agora, como é que você sai dessa enrascada? Porque é uma sinuca, velho. Você faz o seguinte, você usa um adjetivo que não é subjetivo, porque fala que uma mulher é bonita, é uma coisa subjetiva, tá? Então você usa um adjetivo objetivo, porque daí não dá para mentir. Você olha e fala assim, não, meu bem, eu não acho que ela seja bonita. Bonita é você. Ela é apenas simétrica. Que tal? Simétrica quer dizer que ela tem tudo no lugar. Se você for traduzir miúdo, significa é massa pra caramba. Mas até acontecer esse procedimento aí, você pode ter muita discussão para defender seu ponto de vista. O fato é que essa classificação conseguiria salvar você de uma enrascada amorosa. Beleza? Mas olha só, não é só disso que eu estou falando. Pediram para você analisar um trecho de texto. Nesse trecho de texto, o cara coloca muitos adjetivos subjetivos. Você consegue descobrir qual é o posicionamento dele em relação àquele assunto. Posicionamento dele em relação àquela determinada matéria. Tá? Os adjetivos ajudam a revelar isso aí. Perfeito? Vamos adiante então no nosso estudo. Acompanhe aí. Olha só, nós vamos ter agora uma explicação que é a distinção entre um adjetivo e uma locução adjetiva, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando eu falo adjetivo e falo locução adjetiva, os termos possuem a mesma natureza. Indicar qualidade, indicar origem ou indicar, como nós vimos ali, uma característica. Agora, falar que você tem um adjetivo basicamente significa que você está analisando uma palavra. Então, adjetivo, uma palavra. Uma locução adjetiva agora. Você tem que tomar cuidado com esse termo. O nome locução. Esse termo tem uma definição muito interessante. Olhe para mim. Eu vou te passar um esquema para você conseguir pensar numa locução. Imagine o seguinte, a palavra legal é um adjetivo, tá? Se eu precisasse usar mais de uma palavra para significar a mesma coisa, eu teria um fenômeno muito louco. Toda vez na língua portuguesa que você tem duas ou mais palavras que se juntam para significar uma coisa só, tipo ter o sentido de um adjetivo, o sentido de um advérbio, você tem um fenômeno muito louco. Então você vai dizer locução. Loucos são eles, tá? Nossa, professor, que nada a ver. É muito melhor eu falar isso do que falar que é um sintagma de sentido unitário.
Você entende muito mais assim, tá? Então vamos pensar, eu tenho uma expressão muito louca, é uma locução de alguma coisa. Expressão muito louca com sentido de adjetivo, locução adjetiva. Expressão muito louca com sentido de advérbio, locução adverbial. Daí para frente. Então você vai colocar assim, ó, que locução significa que você vai ter na sentença mais de uma palavra. Mais de uma palavra com um sentido específico. E aqui eu vou marcar para você. Ó, na nossa frase, nós temos: ela fez a sua leitura do dia. Logo abaixo, ela fez a sua leitura diária. Perceba, a palavra diária que vem aqui, tá, é um adjetivo. Diária é um adjetivo. Essa expressão do dia que vem aqui, eu tenho preposição mais um artigo e um substantivo. Então, nesse caso, nós temos uma locução adjetiva. São termos equivalentes, né? Uma locução adjetiva a um adjetivo. Você pode perguntar, professor, sempre vai ter isso? Um adjetivo igual a uma locução adjetiva? Não, nem sempre. Pode ser que de vez em quando você não tenha um correspondente e pode ser que de vez em quando você tenha até mais de um correspondente. Mas ó, lembrar, locução adjetiva você vai ter mais de um termo aparecendo na sentença. Adjetivo você vai ter um termo apenas. Vamos pegar aqui o exemplo de baixo. No exemplo de baixo nós temos brisa do mar, depois brisa marítima. Marítima, como nós sabemos, é um adjetivo, está dando uma característica. Essa expressão do mar é uma locução adjetiva, porque eu usei duas palavras para significar aquilo que uma só conseguiria significar, que um adjetivo apenas conseguiria. Então esse conceito é bem importante. Locução adjetiva. Agora, vou chamar a sua atenção para esse caso aqui, em que nós temos essas três formas para você comparar. Então, compare aqui. Anel de ouro, anel dourado e anel áureo. Muito bem? Vamos começar com a locução adjetiva. De ouro. Estou falando do material de que ele é feito, ou de uma cor, talvez. Anel de ouro, esse de ouro, ó, preposição mais um substantivo, eu tenho o que? Uma locução adjetiva. Ah, professor, sempre é assim? Não necessariamente, mas na maior parte dos casos, uma locução adjetiva começa com uma preposição. Na maior parte, não quer dizer que em todos vai ser assim. Muito bem. Anel dourado. Dourado é um adjetivo. Certo? Adjetivo. Anel áureo, quero que você marque e escreva que áureo também é um adjetivo, tá? Agora, eu vou explicar para você uma coisa que tem a ver com a formação dessas palavras, do áureo e do dourado e tudo mais. Então, veja comigo aqui. Para você entender isso, eu vou recorrer à escrita da própria palavra. Quando eu falo dourado, você percebe que aqui existe a palavra ouro dentro da formação? Deve perceber, né? Dourado, de ouro, douro, dourado. Pronto. Aqui, esse dourado, como eu utilizei um pedaço da palavra ouro para formar o adjetivo, eu tenho um adjetivo que você pode chamar de adjetivo vernáculo, tá? Vernáculo. Agora, a palavra áureo, de onde veio essa palavra? Áureo veio do latim. Do latim, você escreve aurum. A palavra ouro, em latim, é escrita desse modo, aurum. É desse jeito que você escreve. E aí, nós teríamos um adjetivo de outra maneira, um adjetivo chamado de adjetivo erudito. Então, alguns adjetivos possuem essa forma. Uma forma vernácula, que é a forma de expressar em língua corrente, tá? Como você fala na língua. E um adjetivo erudito, que daí você consideraria a formação da palavra, a proveniência da palavra, de onde ela veio, certo? Então essas duas formas aqui estão corretas de escrever.
Existem listas de adjetivos para você comparar a locução adjetiva, tá, com o adjetivo em questão. Por exemplo, eu falo, isso aqui é uma coisa fulgural. Fulgural é o relativo a algo de fantasma. É ígneo. Ígneo é relativo a de fogo, certo? É plúmbico ou plúmbeo é relativo a de chumbo. Você pode pegar uma lista dessas e, quando tiver um tempo, enriquecer o seu vocabulário com esse tipo de coisa. Beleza? Essa aqui é a informação relacionada à noção de adjetivos e locuções adjetivas. Vamos adiante? Olha só. Depois disso, o que nós temos que saber? Um cuidado importante quando tratamos de adjetivos tem a ver com a mudança de sentido. Uma mudança de sentido possível, tá? Dependendo da posição do adjetivo. Veja só, nessa frase eu tenho homem pobre. E a palavra pobre está colocada depois do substantivo homem. E nessa frase tenho pobre homem. A palavra pobre colocada antes do substantivo homem. Faz diferença? Faz diferença. Quando falo homem pobre, é o homem desprovido de recursos financeiros. Quando eu falo pobre homem, é uma pessoa azarada, uma pessoa sem sorte. Tá? Então é essa a diferença, pensando aqui na questão de formalismo da língua portuguesa. Olha aqui, pessoa grande. A palavra grande após pessoa está indicando dimensão, tamanho. A pessoa, sei lá, tem uns 5 metros de altura. Beleza? Olha só essa pessoa aqui. Beleza? Olha que estranha essa pessoa, mas beleza. Pessoa grande, corpulenta. Grande pessoa. A palavra grande antecede pessoa e aqui está falando sobre alguma coisa que seria tipo envergadura moral, importância dessa pessoa, tá? Professor, isso sempre acontece? Você pode perguntar. Não, nem sempre acontece. A depender da frase, eu posso ter, por exemplo, bonita pessoa, pessoa bonita e não houve mudança, tá? Então depende sempre do par de palavras que você vai ter. Esse tipo de questão pode cair facilmente naquelas questões que exigem reescrita de trecho do texto. Então é importante ficar de olho nesses casos. Maravilha? Vamos adiante. Olha só, o adjetivo possui algo que nós chamamos de flexão. Por quê? Porque é uma palavra variável. E como é um termo do grupo nominal, ele faz flexão de 3 maneiras. Flexão de gênero, flexão de número e flexão de grau. O que é a flexão de gênero? É analisar a palavra no quesito masculino e feminino. O que é flexão de número? É analisar a palavra no quesito singular e plural, certo? E o que é grau? O grau é que é o mais importante, porque as pessoas costumam esquecer. Flexão de grau é fazer uma análise que leva em consideração o chamado grau comparativo e o chamado grau superlativo. Nossa, o professor não lembrava nem que existia isso aqui. Claro, e é por isso que eu vou retomar o conceito de flexão de grau. A partir de agora eu quero que você lembre o que é o grau do adjetivo. Então vamos colocar aqui as informações relacionadas à noção de flexão de grau. Ó, coloquei aqui para você o grau comparativo, vou te mostrar como fazer essa flexão de grau. Grau comparativo de superioridade. Então você está comparando coisas. Eu vou usar aqui essa forma. Mais, deixa um espaço para o adjetivo, do que. Eu coloquei esse do entre parênteses porque ele não é obrigatório. Eu posso falar mais que. Como é que funciona isso? Coloco mais, o adjetivo aqui no meio e o resto da frase. Por exemplo, meu aluno é mais esforçado do que o concorrente, certo? Esse é um grau de superioridade. De igualdade, meu aluno é tão dedicado quanto aquele que deseja passar. Aqui no meio eu coloco o adjetivo, porque estou fazendo uma comparação.
Então essa é a posição do adjetivo comparativo, para fazer o grau comparativo. De inferioridade, vou colocar aqui menos, aqui um espacinho para colocar o adjetivo, e ali, ó, do que. Lembrando que esse do é facultativo, não sou obrigado a escrever. Tome bastante cuidado com algumas coisas que ensinam para você desavisadamente. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que não existe a forma mais grande, nem mais pequeno, nem mais bom, nem mais mal. Pois é, existem essas formas. O que você precisa saber? Depende de como você estiver fazendo a comparação. Se você estiver comparando duas características a um ser, você pode falar. Por exemplo, eu digo para você, essa caneta é mais pequena do que grande. Tá certo? Eu não vou falar, essa caneta é menor do que maior. Isso seria errado. Agora, se eu disser para você, essa caneta é menor do que esse estúdio. Opa, aí sim, eu posso fazer essa noção. Porque eu estou comparando uma característica com dois seres. Então é isso que você tem que observar. Se você comparar uma característica a dois seres, tem que fazer adequação. Maior, menor, pior. Agora, se você tiver um ser e duas características, posso falar mais grande do que confortável, mais pequeno do que interessante, tá? Aí você pode. Cuidado com isso para não errar, para não pensar besteira. Vimos o grau comparativo. Vejamos o próximo grau. O grau superlativo. Quando você pensa na palavra superlativo, você tem que pensar nessa ideia de super, tá? Super seria um exagero, tá? E aí vamos pensar aqui, ó, o superlativo relativo. Você sempre vai pensar que é em relação a alguma coisa. Então eu tenho superlativo relativo de superioridade. Ó, João é o mais, o adjetivo aqui no meio, o mais dedicado de todos ou dentre as pessoas. De inferioridade, João é o menos, um espaço para o adjetivo aqui no meio, o menos dedicado de todos, o menos dedicado dentre todos. Tá? Esse é o superlativo relativo, aquele que você faz uma relação. Agora, nós temos o superlativo absoluto. O que é o superlativo absoluto? Aqui você só exagera, tá? Aqui você reforça a característica. E há uma diferença de formação. Nós temos aqui o superlativo relativo, o superlativo absoluto analítico e o sintético. O que é uma coisa analítica? Na língua portuguesa, analítico é o que é maior. Como nós fazemos o analítico? Com o auxílio de alguma palavra. Por exemplo, eu falo, ele é muito belo, certo? Ou falo, ele é inteligente, opa, deixa eu arrumar aqui, ó. Inteligente demais, tá? Inteligente demais. Ou ele é inteligente pra caramba. Pra caramba. Ou, repito, ele é inteligente, 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 tá? Isso seria o superlativo analítico. Usualmente você usa um advérbio, né? Por exemplo, a palavra muito, que pode ser empregado para isso. O sintético você faz com acréscimo de sufixos como íssimo ou érrimo. Beleza? Posso fazer com acréscimo dessas formas. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha só. Ele é inteligentíssimo. Tá? Inteligentíssimo. Célebre. A pessoa é celebérrima. Beleza? Professor, qual que é o de magro? O de magro é esse aqui, ó. Macérrimo ou magríssimo. Professor, uma vez eu ouvi falar que magríssimo não existia, tá? Então,
numa língua existe aquilo que uma pessoa fala, basicamente. Mas o que você precisa saber sobre essa noção, então, de macérrimo e magríssimo? Magríssimo é uma forma vernácula. Peguei a palavra magro e coloquei íssimo, magríssimo, tá certo? Macérrimo é uma forma erudita. Então eu pego a palavra macer, macer é magro em latim, e coloco érrimo, certo? Então isso que você precisa saber. Esse é o chamado grau do adjetivo, tá? O grau, e nesse caso que nós analisamos, o grau superlativo do adjetivo, é esse exagero da característica. Beleza? Algo super simples, super fácil. Isso aqui era só para você rememorar. Se a questão perguntar, assinale a sentença que apresenta grau superlativo absoluto sintético. Você pega lá, inteligentíssimo, salubérrimo, tá? Para um salubre exagerado. Então tem que lembrar esse tipo de conceito. Maravilha? Finalizamos mais essa aula. Espero que você tenha entendido esse conteúdo. Se for necessário, assista novamente ao vídeo e vamos ali com muita garra adiante para que possamos estudar mais matérias. Continue estudando. Força, guerreiro!